Conectando. Gente, tecnologia, quem diz que tecnologia é uma ciência exata, não sabia o que estava falando. Tecnologia não é uma ciência tão exata assim. Vamos aguardar o pessoal chegando então, para a gente iniciar o quarto e último dia do nosso curso. Hoje temos o assunto de qual a dificuldade certa para amar, né? Se a gente está sendo fácil, se a gente está sendo difícil. Boa noite, João Pedro. O João está sempre aí marcando presença, seja bem-vindo. Grande prazer ver você aqui sempre. MR Ismezo, boa noite. Climas de tensão hoje, estou ansioso, último dia, porque hoje tem um conteúdo. Putz, esse conteúdo de hoje, gente, eu fico assim, na ponta da língua para falar, mas vamos segurar, porque entender essa dificuldade, né, se existe essa dificuldade certa para amar, se a gente está sendo muito fácil, se a gente está sendo muito difícil, como é que a gente faz para acertar a mão. É um conteúdo muito bacana, eu gosto muito, inclusive a maneira que esse insight veio para mim enquanto eu estudava. Enfim, vou compartilhar isso com vocês hoje. Hoje nós temos o resumão, o apanhado geral de como é que foi o curso ao longo da semana, de como é que foram as coisas. Temos aqui, deixa eu ver o pessoal que está chegando. Quero aproveitar hoje, fechou, eu também quero. Maria Eduarda, boa noite. Samuel mesmo, ok, Samuel, desculpa, que eu fico vendo ali só pelo nickname. Alan, boa noite. Tecnologia, religião, só com reza brava. Não, gente, depois daquele susto de terça-feira, eu já fico receoso aqui. Ana, Masha, Michele, Joanda, a Joana. Gente, a Joana tá em todas, gente. Que bom, Joana, fico feliz que você está gostando. É isso, vamos aguardar o pessoal acabar de chegar, que, bom, no meu relógio aqui a gente virou 8 horas agora. Eu ia brincar aquela coisa, né? Tem a questão do trânsito, mas hoje em dia é tudo online, o pessoal tá tudo sempre em casa. Fabiane, boa noite. A parte boa é isso, gente. A parte boa, assim, o que me deixa grato de fazer esse tipo de atividade é que, assim, são mais ou menos sempre as mesmas carinhas que estão todos os dias. Então, é sinal de que faz sentido o que eu estou falando, que eu estou conseguindo me conectar com vocês, que ecoa o que eu digo, está fazendo eco. Porque se cada dia viesse um grupo diferente, ia aparecer, enfim, eu fico feliz. Que bom que vocês estão aqui, obrigado. Foi difícil construir esse conteúdo, assim, foram muito tempo de estudo, e mais do que estudar, é difícil selecionar para a gente fazer esse curso em 4 dias, mas que bom, fico bem feliz que vocês estão aí. Tem bastante gente aí que, inclusive, o pessoal chama prof, é a turma que ou foi meu aluno, ou vai ser, enfim, o pessoal da faculdade. É bacana, saudade, inclusive, de ir para a faculdade, encontrar as carinhas dessas pessoas conhecidas, embora tem gente que não sejam meus alunos, nunca foram meus alunos, não são nem daqui de Curitiba, mas é sempre muito bom estar conectado com pessoas que queiram discutir sobre amor, queiram falar sobre amor. De novo, para quem me conhece de perto, sabe que, inclusive, uma professora minha uma vez falou: falar de amor é só paixão, né, Matheus? Exatamente. E é exatamente isso, quando eu digo paixão, porque é aquilo que completa, né? Aquilo que dá um êxtase, aquilo que dá uma sensação de felicidade. E sim, falar de amor é minha paixão. Temos aqui adorando as aulas, absorvendo muito conteúdo. Que bom, fico feliz por ser seu aluno no próximo semestre. Ok, a equipe já avisando. Hoje é o nosso último dia. Então, amanhã, enfim, não teremos mais. Espero que vocês possam absorver bastante, que vocês tenham absorvendo bastante, venham absorvendo bastante conteúdo. Estou, assim, esmurrando mesmo o conteúdo, estou entregando sem medo. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje temos o conteúdo que enfim, eu tenho um carinho muito especial por o conteúdo de hoje, quando a gente vai falar da dificuldade certa para amar, porque ele me veio, sabe, não sei se vocês já leram a famosa ideia do Eureka, gente, só porque eu quero falar, eu vou lembrar de um filósofo que fez as descobertas das leis da física, que dizem que quando ele estava no banheiro, ele saiu gritando pelado, Eureka, Eureka! O teorema de Eurípides, enfim, não sei, não vou falar uma coisa para não falar bobagem. Sabe, mas quando você tem aquele momento de iluminação, esse conteúdo que eu trago aqui para vocês hoje é uma coisa muito Matheus Vieira, vamos dizer assim.
vocês não encontrarão em nenhum outro lugar, porque é um insight muito pessoal de estudos que eu estava fazendo de uma outra área que a gente vai costurando e, como eu disse, eu consigo, por ser da área da educação também, e estudar muito a questão das relações amorosas. Arquimedes. Obrigado, João. Arquimedes. Nada como ter gente inteligente assistindo aula. E aí você vai juntando as coisas, aí deu um eureka assim em mim, falei, gente, mas isso é isso, tá aqui, muitas respostas estão aqui. E aparentemente vocês vão olhar e falar, gente, mas será que é isso? Parece que é tão simples, mas aí vocês vão ver que a verdade, ou isso é Einstein, né? Assim, a vida tem que ser simples, mas não pode ser simplista. Né? Então, o que eu vou trazer para vocês, na hora que vocês vão olhar de primeira, vocês vão falar, nossa, mas que simples. Mas na hora que vocês pensarem de novo, você, não, pera, mas não é. Porque se a gente for voltar nas aulas que a gente já trouxe, vocês vão ver, que simples que é falar de amor, né? Não, que é o amor romântico, a paixão, a autoestima. Vocês percebem que falar é simples? Tão simples que falar até papagaio fala. Isso eu digo sempre, quando estou nos meus atendimentos, nas minhas aulas, falar até papagaio fala. Agora, entender o que está falando, agir de acordo com o seu entendimento, aí, meu caro, são outros 500, aí a coisa vai longe. Né? Enquanto o pessoal está chegando, vamos só esperar mais um pouquinho. A gente passa rapidinho, né, que o curso, quando vocês fizeram a inscrição para o curso, a gente colocou lá, por que amar é tão difícil? Espero que nessa altura do campeonato vocês já consigam ter vislumbres da resposta, mas e não é uma resposta cabal, física, matemática, uma resposta lógica. No final da aula de hoje, a gente pode trazer respostas. Né? A gente trouxe lá na segunda-feira, falando rapidinho, a questão do amor romântico, da construção do amor, dos nossos entendimentos amorosos, por que a gente quer relacionar amorosamente do jeito que a gente quer. Porque são duas coisas diferentes. O sentimento do amor e como a gente se comporta em relação ao amor. Porque amar, o sentimento do amor esteve presente ao longo da humanidade para todo mundo. O sentimento da paixão, a mesma coisa. Mas como a gente se comporta, o que a gente espera, quais são as nossas expectativas quando a gente está falando de uma relação amorosa, aí isso muda de acordo com o tempo, isso muda de acordo com as culturas, enfim, muda de acordo com várias situações. Então, entender a nossa cultura, entender o lugar de fala, de onde a gente está vindo, né, o mundo ocidental, por que a gente quer amar do jeito que a gente quer amar, como é que a gente se comporta, o que a gente espera de uma relação, é o que a gente estava trazendo na segunda-feira. Na terça-feira, a gente falou, então, do amar é se conhecer e se reconhecer. Aí a gente falou do entendimento da própria identidade, né, da autoestima. Eu fiz aqueles desenhos que tem a bolinha, da energia que vaza. Então, a gente precisa saber se diferenciar dos outros, a gente precisa guardar a nossa energia com a gente precisa se proteger, a gente precisa, enfim, aprender a ser feliz sozinho. Basicamente, era esta mensagem. Ontem, aliás, ontem, o que vocês acharam da aula de ontem? Que, até terça-feira a gente meio que já tinha comentado rapidinho. Foi intensa, porque eu acho a aula de ontem muito intensa, assim, eu acho ela muito forte. Tentei trazer com a melhor consistência dentro da proposta, assim, numa aula, mas foi tão forte para vocês quanto eu acho que esse conteúdo é forte? Fez sentido? Caiu ficha depois vocês para maquinarem? Porque quando eu faço essa aula no curso, a gente vai falando de família e tal, eu vejo como a gente está aqui, só vocês me veem, mas eu lembro que na época do presencial, eu fazia, você só vê os olhinhos das pessoas olhando assim, tipo, nossa, minha avó, minha mãe, minha tia, tipo, vai caindo ficha demais quando a gente vai falando desses mitos, desses segredos da família, dos mandatos, né? Qual é o meu papel frente à minha família? Foi, assim, vocês sentiram um chacoalhão? Caiu fichas para vocês? Só para a gente, esperando o pessoal acabar de chegar, me sinaliza aí, antes da gente só dar uma passadinha rápida naquilo que a gente viu hoje, para a gente começar o dia, a noite, no caso. João falando, achei maravilhosa. Altas reflexões, fiquei uns 30 minutos deitado pensando antes de dormir. Faz muito sentido a aula, fiquei refletindo até hoje. Gostei, mas família varia muito, embora tenha me identificado. Sim, família, cada uma é uma.
né? Então, e essa é a parte interessante, Samuel, porque os mitos familiares são algo tão único, e aí, assim, a gente aprofunda isso mais no curso para ser feliz no amor, porque dentro dos mitos a gente desdobra nos rituais, existem umas outras coisas, mas é tão única cada família, porque, veja, um drama muito comum nos casais. Quando a família da mulher vai conhecer a família do homem, aliás, o homem vai conhecer a família da mulher e a mulher vai conhecer a família do homem, tipo, quando vai conhecer o sogro e a sogra. É muito comum ter um grande estranhamento, né, de como a família da pessoa entende a vida, né, seja de como comemora as datas comemorativas, seja o trato, seja os vínculos, o quanto são próximos, o quanto não, porque a gente nasce na nossa família e acha que aquele é o jeito certo de viver no mundo. E aí a gente conhece um pouco mais de perto, no caso a família do cônjuge, e aí a gente vê que, gente, mas que família estranha, que família esquisita. Não é a outra família que é esquisita, a sua também é, todas são. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Muitas reflexões, Alan, sim, prof, muita coisa para pensar sobre os nossos mandatos. Pode ser dolorido, mas é como adentrar um poço muito profundo. Mas no fundo dele tem a mola que nos joga novamente para cima. Uma vez eu escutei isso mesmo, de que o fundo do poço não é um lugar tão ruim. Porque enquanto você está caindo, a única coisa que você pode fazer é cair. Você não tem escolha, você não consegue fazer muita coisa. Mas quando você cai no fundo do poço, você se machuca, você se esborracha todo, mas é só quando você está no fundo do poço que você tem condições de bater a poeira, se organizar, limpar os machucados e começar a escalar de volta para o topo. Então, o fundo do poço não é um lugar tão ruim assim quanto as pessoas imaginam. É um lugar que você para de cair e é um lugar onde você tem condições de voltar a subir. É engraçado porque quando eu estava falando do depoimento de ontem da Aline, foi bem essa parte dos mitos que deu uma chacoalhada nela, a ponto de no outro dia, ela sabendo que ia encontrar o conteúdo sobre casal, que tipo assim, ela somatizou demais algo como não estou pronta para ouvir, não sei se eu quero ouvir isso, porque é indigesto, né? Você mexe. E eu acho que eu falei isso no primeiro dia e comento isso no curso também, enfim, quando as pessoas vão estar. É um curso, gente, que bem o que eu estava dizendo, ao mesmo tempo que é simples, ele não é simplista. A gente fala de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila, como se fosse algo super, né, faz desenho de boneco de palito, com bolinha. Você olha e fala, mas que bobagem, que coisa simples. Quando você para entender o que está acontecendo ali, e digo para vocês porque foi o processo que eu passei ao longo desses anos enquanto eu ia estudando. Eu ia lendo as coisas e falo, meu Deus, espera, não sei se vocês já aconteceram isso, tem livro, tem texto que você lê, você fecha, você respira, eu preciso ter certeza que isso é isso para fazer uma digestão. Então, quando, acho que foi o João que disse, ficou deitado pensando, quantas e quantas vezes eu parava, esse insight que eu tive mesmo, que eu vou trazer na aula de hoje, gente, aquilo me tirou dias, porque eu ficava assim, cacete, gente, pera, olhe isso, sabe aquela sensação do mundo estar descortinando? Eu gosto muito dessa. Deixa eu tomar uma água. Eu gosto muito desse exemplo do descortinar, porque o que é uma coisa que está cortinada? É que está fechando a frente, você não consegue ver tudo. Então, descortina, você consegue ver o que está por trás. Então, quando eu falo do curso, eu gosto muito de falar que eu descortino a estrutura das relações amorosas. Porque foi essa sensação que eu tive ao longo do tempo. De eu estar começando a enxergar coisas que eu não via antes. De eu começar a enxergar a estrutura que faz com que uma relação amorosa seja assim ou assado, e você falar, meu Deus, olha isso, que louco! E é bem essa sensação. Né? E se vocês estão tendo isso, eu compartilho, é sinal que eu estou atingindo o meu objetivo, que é compartilhar essas sensações de descortinamento, de reflexões, de indigestões mentais, emocionais e né? Então, assim, acho que a gente já pode ir avançando. Coisas a respeito até de ontem que a gente estava falando. Ontem a gente abriu a pré-inscrição para o curso para Ser Feliz no Amor, que é o curso real oficial, que a gente aprofunda, vai no osso ali, né, para falar das relações amorosas. O pessoal já teve uma procura bacana, fico feliz em saber. E o que é importante falar? Hoje, depois da aula, a gente abre as inscrições oficiais, mas apenas para quem fez a pré-inscrição ontem. Por quê? Já disse, é um curso restrito, poucas pessoas, para a gente conseguir ter essa troca, para a gente conseguir ter essa atenção. Então, hoje a gente abre a inscrição oficial só para quem fez o pré-cadastro, e amanhã
às 8 horas da manhã, a gente abre a inscrição real oficial para todo mundo. Ou seja, quem fez a pré-inscrição ontem tem um passo na frente de vantagem para garantir sua vaga. O que é importante que vocês saibam? As primeiras 15 vagas terão uma série de bônus, que é para garantir que a gente já feche essa turma e a gente já faça isso acontecer. Quais são os bônus das primeiras 15 pessoas que fizeram o cadastro? E aí, gente, é coisa para... foda. O que tem? Ontem eu liberei uma amostra desses bônus, que foi o teste dos 5 linguagens do amor. Então, o teste das 5 linguagens do amor faz parte do bônus de quem fizer as 15 primeiras inscrições, mas não apenas o teste, uma videoaula explicando como é que funciona esse teste. Além do teste das 5 linguagens do amor, temos mais 2. Então, já vamos explicar assim de saída. São vários testes. Um dos testes é um conjunto de vários bônus. Entre esses vários bônus, tem um conjunto de 3 testes. O teste das 5 linguagens do amor, com a videoaula explicando. Né? O PDF vocês receberam ontem. Temos um teste chamado perfil relacional. Esse teste eu uso direto, então não sei se tem alguém aqui que eu já atendi, que ele vai medir, mensurar quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua estrutura emocional na hora de você fazer quando você estiver numa relação amorosa. Onde que normalmente você tropeça, quais são os seus calos, seus pontos mais sensíveis, tá? Então também tem esse teste e tenho uma videoaula explicando como é que faz esse teste. E tem um terceiro teste chamado Roda da Completude, que esse teste funciona muito quando a pessoa está já num relacionamento, que vai falar como é que é essa relação a dois, como é que está essa harmonia. É um teste também fantástico, uso nos meus atendimentos, que ele dá uma boa noção de quais são os pontos de falhas de comunicação, de pontos truncados onde o casal não consegue se acertar. Então isso fica mais descortinado, fica mais às claras, para que o casal possa se resolver de uma maneira mais fácil, mais assertiva. Então, bônus, 3 testes filé, testes que eu uso, testes fantásticos. Né? Temos ainda 3 masterclass é um nome chique, né? 3 aulões, que vai acontecer depois que a gente liberar os módulos das aulas, 3 aulões com os temas polêmicos. Eu deixei para fazer isso nos aulões para que a gente pudesse ter trocas depois que a pessoa fez o curso. Tema um dos temas desses aulões, sexo no casamento. Pesado. Para quem acompanha as minhas lives, a gente estava comentando numa live que eu fiz com o William McCormick, que a gente falou, poxa, sexo no casamento. Aí o William começou a rir. Eu falei, pô, Matheus, mas vamos falar de alguma coisa que existe. Porque tem essa crença, né, que depois que você casa, a vida sexual acaba. Como é que é isso? Será que é verdade? Como é que faz para manter? Eu acho que alguém me mandou uma pergunta um dia no Instagram, nas caixinhas de pergunta, como manter acesa o fogo do desejo quando está numa relação estável? Ok, esse é o tema dessa Masterclass. Um outro tema é como manter uma relação duradoura saudável. Né? Como é que a gente faz? Estou numa relação duradoura. Como é que eu faço para que eu mantenha essa relação feliz, duradoura, para que isso dê certo? E uma terceira Masterclass que vai falar sobre insegurança, medo de rejeição, medo de abandono. Então, são 3 temas fortes, 3 temas intensos, e que vai ser muito rico, porque essas aulas acontecerão depois de quem ter feito o curso, né? Vocês já vão ter bastante bagagem para a gente poder discutir. Vai ser bem, bem intenso, eu gosto dessa palavra. Por último, não menos importante, isso tudo que eu estou falando, gente, é bônus de das primeiras 15 pessoas que adquirirem o curso para ser feliz no amor. Então, temos um pacote de 3 testes, 3 masterclass com esses temas que eu acabei de falar, e 5 horas de mentoria comigo. Ou seja, teremos 5 horas ao longo do tempo de encontros de 1 hora, então 5 encontros de 1 hora, para a gente tirar dúvidas, para a gente discutir casos, para a gente entender 5 horas de acompanhamento que vocês terão diretamente comigo, ok? O que mais que é importante dizer? Como são poucas vagas, enfim, é isso, poucas vagas, e a gente vai abrir amanhã a inscrição, então amanhã a gente abre oficialmente a inscrição, hoje a gente abre a inscrição para quem fez o pré-cadastro. As inscrições vão ficar abertas até terça, se não me falha a memória, mas se você fizer a inscrição até segunda,
E aí lá vai, eu, na minha infinita bondade franciscana, vocês terão um descontaço de R$300. Ou seja, os primeiros 15 inscritos têm desconto de R$300 e aquela série de bônus. Ah, foi o 16º inscrito, mas fez a inscrição até segunda-feira? Desconto de R$300. E aí, ou quando acabarem as vagas. Se acabarem as vagas no domingo, ok, acabaram as vagas, e aí a gente fecha a turma e já começa o curso firme e forte na semana que vem. É importante falar, quando eu digo do curso, só para a gente deixar isso bem reforçado, bem consistente, vou trazer aqui um depoimento do Felipe. O Felipe é um cara, gente, genial, é daquelas pessoas, para quem está na sala de aula, vai reconhecer aqueles perfis que a gente falava ontem do perfil da sala de aula, é aquela pessoa combativa, combatente, que a gente ia falando no curso, não, mas isso não é assim, não concordo, sabe, quando tipo, não vai digerindo, a pessoa está ali muito enraizada com alguns valores, e aí quando eu tenho contato, pedi para ele fazer um depoimento, ele fez um depoimento bem bacana. Equipe, se tiver aí, roda o depoimento do Felipe, por favor. Fiz o curso do Matheus em 2019 para ser feliz no amor, e a minha ideia de fazer o curso foi por estar sofrendo com um término de relacionamento e por tentativas frustradas de outros relacionamentos que não deram certo. E eu acabei descobrindo, fazendo um curso, que eu tinha uma visão muito errada do amor e até relacionado ao meu autoconhecimento, meu próprio conhecimento. Então, o curso me ajudou muito a me conhecer mais e enxergar o outro na relação, né? Como que isso pode, como que isso pode influenciar, né, o nosso conhecimento, o nosso olhar em relação ao outro no relacionamento. Então, me ajudou demais o curso a esclarecer isso, a ter um entendimento melhor. E isso me ajudou muito, porque meu próximo relacionamento, depois desse curso que eu fiz, foi ótimo. Foi, não, está sendo. E com certeza o curso me ajudou a lidar com coisas que eu acreditava e até uma visão de um amor romântico, uma coisa romantizada que veio da minha família e, e me ajudou a desconstruir isso de uma forma muito positiva, me proporcionando uma relação mais saudável mesmo. É, não só em estar bem comigo mesmo, mas também do que eu posso oferecer e esperar do outro. Então isso me ajudou muito, eu sou muito grato ao Matheus por isso. É isso. Com certeza é um curso que eu recomendo e indico para vocês. Um abraço. Ok, vamos lá, delay de quando volta o vídeo. Recadinhos importantes para falar para vocês. O que acontece? Para quem está no grupo do WhatsApp, acho que todo mundo que está aqui está no grupo do WhatsApp, né? Se não tiver, gente, entra no grupo do WhatsApp, que é lá que as coisas acontecem. Vocês devem ter recebido a notícia de um PDF com indicações de filmes e séries. Por quê? Por conta daquele filme que eu indiquei no primeiro dia, eu ontem acabei falando filme, muita gente acaba pedindo no grupo do WhatsApp, eu fiz uma seleção de alguns vídeos, alguns filmes e algumas séries que eu indico para as pessoas, que eu indico para os meus alunos, que eu discuto em alguns eventos que eu vou, que retratam bem inúmeras situações dos relacionamentos amorosos. Seja a importância da questão da família, seja questões de fidelidade, seja questões de posicionamento, enfim, tem discussões e temas para todos os gostos, todos eles relacionados às relações amorosas. Então, no final da aula, lá no grupo do WhatsApp, a equipe vai deixar disponível um PDF com indicações de filmes e séries para vocês. E é importante que vocês saibam também que na segunda-feira, vocês lembram que na segunda-feira, especial para quem está no grupo do WhatsApp, vai ter um aulão, uma masterclass sobre reciprocidade na relação. Lá na segunda-feira, né, para o pessoal que vai estar na masterclass, que está no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar um PDF com os principais tópicos do curso agora, que termina hoje. Vou disponibilizar um PDF com um resumo de tudo o que aconteceu nesses 4 dias. Ok? Detalhe, como vocês viram ontem, os PDFs com senha, e a senha eu revelo no final da aula, para deixar todo mundo ligadinho aqui. Como tem bastante gente aqui que são, enfim, tem muita gente que é meu aluno, mas muita gente que eu não conheço, são de outras partes, e só para jogar um pouco de
de confete, para mostrar que eu já estou nessa caminhada aqui um tempo, né, para vocês entenderem como falar de amor, estudar o amor, para mim é algo muito meu. Há um tempo atrás eu fui convidado, sempre estou me envolvido com projetos diferenciados, todo ano eu tento fazer uma coisa diferente, eu já estou com alguns projetos em mente para inventar moda de novo, e teve um desses projetos que teve uma repercussão bem bacana, eu fui convidado para fazer a participação num programa que me trouxe uma repercussão também, um retorno muito positivo. Algumas pessoas conhecem, algumas pessoas viram, mas para quem não assistiu, vou apresentar aqui para vocês rapidinho um pouco dessa minha participação. Equipe, roda aí para o pessoal apresentar onde que eu fui parar quando eu decidi falar essa história de amor. Eu digo que eu sou uma pessoa agraciada que desde criança, e aí eu tô dizendo 8, 9, 10 anos, não sei, eu sabia que eu queria ser psicólogo, nunca imaginei fazendo outra coisa. E assim que eu iniciei o curso de psicologia, eu descobri que eu queria entender e estudar o amor e suas relações amorosas conjugais especificamente. E isso, desde então, desde a faculdade, eu venho estudando, às vezes mais, às vezes menos, sempre que possível. E algum tempo atrás eu iniciei esse trabalho do amor no divã, um trabalho na internet, nas redes sociais, com cursos sobre relacionamentos para casais, para pessoas solteiras. E eu me dei conta que as pessoas que procuram o curso ou as pessoas que me procuram no consultório, elas vão para falar de dores do amor. Um casamento que não está dando certo, alguém que terminou e não está superando. Ok, voltamos. Gente, vamos lá então para falar qual é a dificuldade certa para amar. E eu vou fazer uma proposta aqui para vocês, aí vocês... Ai, Nathalie, você é ótima. Vou fazer, não sei se é bem um desafio, quero ver o quanto que vocês confiam no que eu estou falando. Eu tinha colocado lá no Instagram, na divulgação do curso. Aula de hoje, dificuldade certa para amar, coloquei 2 perguntas embaixo. Por que o difícil nos atrai? E como é que eu faço para saber se eu estou sendo uma pessoa muito fácil ou muito difícil para os outros? Eu digo que eu vou conseguir responder de fato essas perguntas hoje. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que eu consigo responder de fato por que o difícil nos atrai? E como é que eu faço para descobrir se eu sou uma pessoa mais fácil ou mais difícil para quem a gente se interessa? Vocês acreditam em mim quando eu digo isso? Selecionei, porque hoje é ousado, eu disse. Hoje é um punch, assim. É aquele conteúdo tijolada na nuca. O pessoal brinca de, tapa na cara. Não, hoje é tijolada na nuca. Hoje é aquele para dormir. Assim, tá, puf, e... Deixa eu ver quem que vai manifestar primeiro, quem que vai ser ousado para falar, não, eu não acredito. Sim, eu acredito. Eu não acredito, desculpa. Ok, é isso, Arthur, é isso. Eu preciso que vocês duvidem. Mas eu vou responder. Eu vou responder, e não é uma resposta... Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Joana, desafio aceito, acredito. Preciso dessa resposta porque cada joguinho que o povo vive... esses joguinhos são... esses jogos são complicados. E não é tão louco assim, gente. Existe uma razão de ser dessas questões das dificuldades. Mas para eu chegar na resposta, eu vou contar um pouquinho de como é que foi aquele insight que eu disse. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Acredito, porque terá provocações sobre, mas a resposta definitiva não. Pois é, talvez, João, e só talvez, a resposta seja mais definitiva do que a gente imagina. Ousado, pago para ver. Ok, então vamos lá. Era uma vez um cara fazendo um mestrado, eu, no caso, um mestrado em educação. Eu acho que eu já falei isso outras vezes, falo de novo. Eu sou da área também da psicologia e da educação, sou pedagogo também, fiz mestrado em educação, então eu sempre caminhei nessas 2 áreas, inclusive me fez um bem danado, né? Eu aprendo muito sobre o amor quando eu estudo educação, e aprendo muito sobre educação quando eu estudo amor. Eu acho que essas 2 áreas têm mais relações do que a maioria das pessoas imagina. E estava eu lá, feliz, alegre, saltitante, só que não, né? Estudando, devorando livros por conta do mestrado, a banca chegando, dissertação, para quem já fez mestrado sabe como é de perder a sanidade mental, esse ritmo de estudo desenfreado que a gente tem, de produção, artigos, congressos, etc. E eis que eu fui apresentado para um negócio chamado
a teoria do flow? Vocês já ouviram falar da teoria do flow? Né? A gente conhece também por teoria do fluxo, do Mihaly. O que diz essa teoria? Que a gente foi feita uma pesquisa com várias pessoas, normalmente esportistas, jogadores, atletas de maneira geral, né, jogadores de xadrez, esquiadores, alpinistas, uma série de pessoas, para entender o que motivam essas pessoas a fazer, sobretudo quem é atleta de esportes radicais, né? Então, eu lembro muito de pessoas que desciam montanha de esqui e pessoas que escalavam montanha. Então, o que motiva vocês a fazer isso? Porque, é meio insano, né? Tipo, é perigoso, né? Quantas e quantas pessoas morrem tentando praticar esses esportes. E aí, à medida que foi coletando as respostas, eles entenderam que praticar aquelas atividades colocavam eles como se fosse no estado de transe. Então, um corredor lá de Fórmula 1, embora não tenha ninguém falando de Fórmula 1, mas enfim, alguém piloto de corrida, ou enquanto o cara está escalando a montanha, o que eles relatavam? Enquanto eu estou escalando a montanha, o mundo para. Eu perco a noção do tempo, nada mais existe, eu perco a minha noção corporal, então isso é muito forte, eu perco o meu estado de consciência, eu só faço o que eu tenho que fazer. Esse é um relato de um cara, de um alpinista, assim, eu e a montanha somos uma coisa só, eu só faço aquilo porque é aquilo que eu tenho que fazer, não existe mais nada no mundo, pode estar chovendo, pode estar, sei lá, acontecendo qualquer coisa, toda a minha atenção, todo o meu ser, toda a minha consciência é aquilo que eu estou fazendo. E aí você vai ver o cara descendo a montanha de esqui, ele diz mais ou menos a mesma coisa. Enquanto eu estou descendo, eu desligo dos problemas do mundo, eu não sou mais nada a não ser um esquiador. A sensação temporal é outra, então o tempo parece que passou muito rápido, muito devagar, ou que ele para, eu perco a noção porque eu estou o termo certo, então em hiperfoco. Eu estou ali de corpo e alma, eu me desconecto do mundo. E aí o Mihaly olhou aquilo e falou, isso é interessante, né? Será que a gente consegue reproduzir isso? Como é que isso acontece em outras ocasiões? E estudando muito, o Mihaly começou a entender como se fosse uma receita do o que é preciso para colocar alguém em flow. E aí ele deu esse nome. Uma pessoa, quando ela está absorta em alguma atividade, quando ela perde a noção corporal, perde a noção do ego, porque ela se conecta com alguma coisa em especial. E vocês já sentiram isso? Eu estou descrevendo um estado de flow. Sabe quando você está, sei lá, conversando com alguém, você acha que você conversou meia hora, você olha no relógio, já se passaram 4 horas. Ou você pega um livro, isso acontece muito comigo, eu pego um livro, eu acho que eu li o livro por 40 minutos, 1 hora, e quando eu olho assim, já escureceu. Eu passei a tarde inteira, 4, 5 horas lendo um livro, ou assistindo um seriado, né? Você está assistindo um seriado, você vai só passando um episódio, 2 episódios, e você acha que vou parar porque está na hora da janta, na sua cabeça é umas 9 horas da noite, e aí você olha, já é 00:30. Já aconteceu isso com vocês, desse tempo? Você entrar num estado de transe e as coisas passarem e você não perceber? Só enquanto eu tomo uma água, vocês me respondem aí para eu ir acompanhando com vocês. Ok, o João está dizendo aqui, jogando Stardew Valley. Não tem a menor noção do que é isso, João. O Arthur traz, redes sociais são assim. Arthur, obrigado, cara. Assim, é a segunda vez que eu vejo você comentando e não sei se você comentou mais, desculpe, mas você foi muito assertivo. Eu preciso falar disso daqui a pouco, porque redes sociais é sim e não. Para quem estuda Flow, a rede social é um objeto à parte de estudo, e já vou comentar por quê. Sim, assim, muitas situações, Joana, eu com o namorado vendo clipes no YouTube falando da vida. É bem isso. Deixa eu só fazer uma ressalva para aquilo que o Arthur disse das redes sociais. Não, ainda não. Já vou fazer essa ressalva. Então, o que o Mihaly disse? Né? Que existe como se fosse uma regra. Deixa eu tentar desenhar aqui junto com aquele caderno que eu faço os bonecos de palito. Então, vamos aqui. Eu pensei em deixar esse desenho pronto, mas eu acho que passa mais
autenticidade vocês vendo fazer aqui ao vivo e a cores. Vou fazer como se fosse um plano cartesiano, tá? Então, percebam, deixa eu mostrar aqui. Então, temos um eixo vertical, temos um eixo horizontal. Vamos dar nomes para esses eixos, ok? Um eixo vai ser a dificuldade, e eu vou colocar a letra D. O outro eixo vai ser capacidade, vou colocar a letra C. Então, vou deixar aqui para vocês verem, né? Esse eixo aqui, quanto mais alto for, mais difícil é a atividade, seja ela qual for. Nesse ponto aqui, quanto mais alto for, maior a minha capacidade em relação àquilo. O que o Mihaly entendeu? A gente tende a entrar em fluxo, entrar em flow, quando a nossa capacidade, vamos colocar aqui, é diretamente proporcional à dificuldade. Então, aqui forma como se fosse um quadrado. Se a minha dificuldade está aqui, provavelmente essa atividade me coloca em flow. Olha que louco isso. Por quê? Vamos fazer já o desenho mais ou menos completo. Vamos fazer assim. Dificilmente a nossa vida é muito estática. Muito não, é estática. Normalmente ela é fluida. Então, o Mihaly ele fala de uma zona de flow. Tá? Eu vou explicar o que é uma zona de flow para vocês entenderem. Vamos fazer aqui. E já eu vou chegar onde todo mundo quer que eu chegue. Zona de flow é isso daqui. O desenho talvez não esteja tão bonito, mas é algo como se fosse isso. Tá? Toda vez porque a atividade pode ser um pouco mais difícil, perceba, está mais lá na dificuldade. Ou um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, mais fácil, mas ela está dentro de uma zona de dificuldade que me coloca em flow. Mas e se essas dificuldades, se essas atividades estiverem nestes pontos, fora da zona do flow? E é aqui que entra uma parte linda, que eu adoro de quando eu paro e penso. Vamos deixar aqui, né, Matheus? Por que eu viro o caderno? Deixa eu tomar uma água. Enquanto... Toda atividade, e eu estou usando a palavra atividade ainda para depois a gente ir fazendo as associações. Toda atividade que está aqui, ou seja, o que é essa atividade aqui? É uma atividade que é muito difícil da minha capacidade. É algo que eu não dou conta. Né? Eu olho para aquilo e falo, não é isso. O Mihaly ou os estudiosos da teoria do flow vão dizer que essas atividades aqui de cima despertam ansiedade. É quando você pega uma prova de concurso, uma prova de vestibular que você quer muito fazer e você não entende nada daquilo. E bate um desespero, você fala, tá merda, não acredito. Aí você treme, você fica desesperado porque você fica ansioso. Porque você vê que aquela dificuldade é muito maior do que você pode entregar. Então, essa é a parte do flow. Mas alguém pode perguntar, e se o ponto da atividade estiver aqui? Né? O que é esse ponto? Eu tenho muita capacidade para a dificuldade dessa atividade. Né? Eu sou muito bom para isso. É algo muito simples. É você fazer uma atividade, eu dei o exemplo do concurso, da prova, pensa que eu peço para vocês fazerem uma atividade que requer, sei lá, coisas muito simples mesmo, sabe? Coisas de primário da escola, educação de ensino médio, talvez. Sei lá, coisas simples, vocês entenderam. Os estudiosos vão dizer que essa parte aqui, quando a atividade está nessa zona, gera tédio.
É aquela coisa... Imagine vocês indo fazer uma prova, é uma prova de conhecimentos do 5º ano primário, 5º ano da educação infantil. Aí você olha e fala, meu... Eita, tá caindo aqui. Aí você olha e fala, meu, sério? Ah, meu, que bobagem isso. Não, por favor. É perigoso você nem responder o negócio. De tão que... Tão, sabe, você nem dá bola para aquilo. E aí, por que eu estava estudando isso quando eu falava de educação? Porque a educação tem a ver com isso, né? Dos educadores, dos professores promoverem atividade que coloquem os alunos em flow. Ou seja, dos professores tentarem descobrir o como aquele aluno é capaz, porque eu só consigo colocar alguém em flow se eu sei qual é a capacidade dele. Eu sabendo da capacidade, eu consigo ajustar a dificuldade, porque muitas escolas ou são muito difíceis e dane-se a competência do aluno, o aluno fica desesperado, fica ansioso porque não consegue acompanhar, ou muitas escolas são muito fáceis e não se preocupam se o aluno está interessado ou não na escola, porque, toma isso daqui, toma o conteúdo mínimo e não se importe. E pronto. Para quem eu vi que algumas pessoas falaram que vão ter aula comigo, para quem for ter aula de psicologia escolar, é conteúdo aqui. E aí, enquanto eu estudava isso, gente, olha como é que é uma associação relativamente simples, mas como você faz um pá, cacete. Lembra, lá na aula de segunda-feira, quando eu falava do amor romântico, o culto ao amor impossível, Romeu e Julieta, famílias rivais, aquele amor que a gente romantiza o sofrimento, romantiza o impossível, romantiza uma série de situações? Ok, e aí eu respondo a pergunta para vocês, por que o difícil nos atrai? 2 motivos eu trago para vocês, não apenas um, 2. O difícil nos atrai, primeiro, porque a gente aprendeu que o difícil remete a uma relação amorosa. Mas a relação amorosa do difícil que a gente aprendeu, que a gente está falando do amor romântico, está nesse campo aqui, ó, do impossível. O amor romântico nos ensina que o amor é aquela coisa que a gente não alcança, que a gente vai morrer e não vai ter. Então, lembra quando eu falava do amor romântico, que as pessoas se matavam por amor, era sempre do campo do proibido, sempre do campo do impossível. Então, historicamente, culturalmente, a gente aprende que o amor é algo que a gente não dá conta. Se a gente não dá conta, está sempre nessa área aqui. Então, a primeira coisa, por que o difícil nos atrai? Porque a gente aprendeu que o difícil é melhor. Mas a gente precisa desconstruir isso. Sim, precisamos desconstruir isso. Mas aí, se eu sou uma pessoa super desconstruída, eu já entendi que o amor romântico não é isso, que não tem nada a ver, mas o difícil ainda me atrai. Sim, o difícil atrai porque a gente precisa entrar em flow. A gente precisa entender que aquela pessoa desperta na gente o nosso melhor. A gente precisa se sentir usando todos os nossos recursos, vamos dizer assim. Então, vamos pensar, já que essa coisa vem lá das atividades físicas, por que uma montanha coloca um alpinista em flow? Porque não é uma montanha qualquer. Não é uma montanha que qualquer pessoa consegue subir. É uma montanha que exige todas as habilidades daquele alpinista. Então, ele vai mostrar tudo que ele é capaz. Mas perceba, o flow está diretamente ligado à capacidade da pessoa. Por isso que tem essa zona. Uma pessoa aqui, com a capacidade muito baixa, ainda é capaz de entrar em flow. Uma pessoa com a capacidade baixa entra em flow com uma dificuldade baixa. Uma pessoa com a capacidade alta entra em flow com uma dificuldade alta. Ou seja, pensando na montanha, uma montanha pequenininha, simples, fácil, provavelmente coloca em flow um alpinista novato. Né? Então, quando a gente, linkando com a aula 2, a gente vai descobrir, quando a gente se conhece, olha para você ver onde que a gente começa a chegar com uma coisa super boba, super tranquila. Ou não, né? O simples sem ser simplista. Quando a gente consegue se descobrir, lá na aula 2, identidade, autoconhecimento, a gente aprende qual é a nossa capacidade. E a gente sabendo qual é a nossa capacidade, a gente consegue entender qual a dificuldade que vai demandar da gente um flow. Porque quando é muito difícil dentro daquilo que a gente pode ofertar, aí é melhor a gente não entrar. Porque algumas pessoas, algumas relações, algumas parcerias, né, o parceiro, a parceira, namorado, noivo, vão demandar da gente mais ou menos energia, mais ou menos atenção. Tem homens ou mulheres que querem que a outra pessoa demande muito, outros esperam menos. Então, entender o que você pode oferecer numa relação está diretamente ligado a que tipo de relação você deve se envolver
para que você entre em flow. O que é uma relação em flow? É uma relação feliz, ao menos para você. Né? Então, assim, você entra em flow com essa relação. Ótimo, que bom. Resta saber se a outra pessoa entra em flow contigo. Né? Então, por isso que aí a gente entra nas dificuldades do amor. E se é uma pessoa muito abaixo assim da minha capacidade? E quando eu digo capacidade, gente, é entender o que me faz rir, o que me faz sonhar, o que tipo de plano eu quero, o que eu espero da minha vida, uma série de coisas. Se a capacidade é o termo usado para a teoria do flow, aqui a gente pode usar identidade, do quem eu sou, qual é o meu cabedal de identidade, o quão amplo é aquela minha identidade, aquele círculo que a gente falava. A Bruna está falando complexos. Sim, é complexo e não é. Né? Porque aí a gente fala assim, por que algumas pessoas a gente não se interessa? O que acontece? À medida que eu vou conhecendo a Maria, percebam, à medida que eu vou conhecendo a Maria, se eu percebo que lidar com ela é mais difícil do que eu dou conta, a Maria é muito complicada, a Maria é muito, sei lá, muito surtada, a Maria é muito quieta, a Maria não fala, eu não sei o que a Maria está pensando, é muito difícil lidar com ela, mas é muito difícil. E aí vai me gerando um desinteresse. Eu fico ansioso porque eu não sei lidar com o que ela faz, ela briga demais, ela briga de menos, ela fala demais, ela fala de menos, a família da Maria, tudo aquilo que é mais difícil do que você dar conta, vai ficar aqui. E aí vai gerar essa ansiedade, vai gerar um processo da desapaixonalização que eu falava, por excesso de realidade. Ou ainda, eu tô de rolo com a Maria, perceba, o flow não faz você se apaixonar, mas o flow faz você se manter apaixonado ou perder essa paixão. Porque se eu estou de rolo com a Maria, porque eu me apaixonei por ela, e com a convivência, com o passar do tempo, o difícil é hipervalorizado, nos desafia. Bem isso. Se com o passar do tempo eu percebo que a Maria é muito mais fácil do que a minha capacidade, a Maria está muito aí para mim. Eu percebo que eu pisei na bola com ela. Putz, eu fiz algo. E a Maria não se importou. A Maria teria motivos para brigar comigo, mas não, ela foi super solista. E a Maria teria motivos para fazer alguma coisa. Sabe quando você percebe que a pessoa ela está abdicando de quem ela é para ficar com você? E aí a gente volta de novo lá na aula, acho que foi na aula de segunda-feira, que a gente falava do amor. Que o amor, o elemento principal do amor é cada um manter a sua individualidade. Então, se eu mantenho a minha individualidade, ok, mas é importante numa relação amorosa que a outra pessoa mantenha a individualidade dela. E aí, o que acontece? Quando eu vejo uma pessoa abrindo mão de ser quem ela é, para ficar me paparicando, para ficar me adulando, para dizer que eu sou o máximo, para dizer que eu sou isso, aquilo, talvez ela esteja aqui. Assim, ela seja muito fácil dentro do meu nível de desafio. Claro que a pessoa pode me agradar, pode me bajular, pode dizer que eu sou o máximo, mas aqui dentro desse campo de flow, eu preciso me sentir desafiado, mas não desafiado no sentido ruim, um desafiado no sentido de motivado a ser a minha melhor versão, de modo que, se eu não for a minha melhor versão, eu não dou conta. De novo, lembra lá do alpinista, se ele não tiver toda a experiência, todo o cabedal enfim, de saber o que fazer em determinados momentos, ele não consegue escalar determinada montanha. O cara que desce a montanha de esqui, com neve lá, se ele não for alguém experiente para aquela montanha, ele não consegue descer, ele se machuca. Ou seja, se eu não for uma pessoa que está trabalhando a sua melhor versão, eu não consigo sustentar uma pessoa tão bacana quanto essa que está comigo. E por isso que a zona do flow, ela oscila, porque a gente não é estático. Ora ficou difícil demais, ora não ficou tão difícil assim. Mas então, vocês percebem que existe vida. Ora é difícil, ora é fácil, ora é difícil, mas sempre dentro dessa zona do flow. E aí, alguém pode me perguntar assim, tá, Matheus, você respondeu por que o difícil nos atrai. Né? O Arthur está dizendo aquele... obrigado, Arthur, já estava esquecendo das redes sociais. Redes sociais, assunto muito comentado. As redes sociais, ela está no campo do tédio, né? Que aí os estudiosos vão falar do tédio porque está aqui. Porque não tem dificuldade. Não é algo que gere aprendizado, não é algo que gere amadurecimento, não é algo que gere experiência.
O flow, toda vez que você passa por um processo de flow, você é uma pessoa melhor. Seja o que for. Né? Ah, subi uma montanha que eu nunca tinha subido. Ok, check. Você é uma pessoa melhor. Ah, eu consegui conquistar uma pessoa que eu nunca imaginava que eu ia conquistar. A gente está junto, mesmo que depois a gente termine. Mas, poxa, o processo que eu tive quando eu estava com ela foi ótimo. Check. Você é uma pessoa melhor. Quando a gente fica zapeando, na verdade, não, o estudo fala das redes sociais também, mas fala muito da televisão. Quando a gente está mudando de canal, ou fica passando a timeline do Instagram, do Facebook, seja do que for, a gente não sai dali uma pessoa melhor. A gente sai dali, a gente só passou o tempo, a gente só perdeu o tempo. Aí, o pessoal que estuda essa vertente, essa questão que é muito bem levantada, obrigado, Arthur, por você trazer, porque sim, ficar muito tempo nas redes sociais, o tempo passa e a gente não vê. Mas não está exigindo nada da gente. A gente não está colocando a nossa capacidade em prática. A não ser que, vamos imaginar, eu estou vendo um documentário, né? Então, eu que estudo lá o amor, estou vendo um documentário sobre a cultura dos matrimônios, dos diferentes tipos de casamento em 13 tribos aborígenes ao longo do mundo. Eu estou assistindo televisão, mas eu não estou zapeando, eu não estou perdendo tempo. Eu estou focado, estou com um caderno, estou anotando aquilo. Aquilo faz sentido, aquilo comunica com o meu interior. Eu vou sair daquela televisão melhor do que eu entrei, porque eu estou ativando todo o meu cérebro, toda a minha capacidade de entendimento sobre aquele assunto para absorver o máximo que eu puder daquela coisa. Aí eu estou em flow. Então a gente pode estar na televisão só perdendo tempo, como a gente pode estar na televisão em flow. Eu posso estar numa rede social só perdendo tempo, ou posso estar numa rede social entrando em flow, me conectando. Por exemplo, espero que alguns de vocês, ou muitos de vocês, estejam minimamente em flow aqui durante o curso. O que é isso? Nem vê o tempo passar, esquece tudo, está tomando nota, está prestando atenção, está conectado comigo. É aquela coisa assim de estar entregue de corpo e alma. Assim, como se a gente quase pudesse se tocar de tanto que a gente está falando, vibrando na mesma energia. Isso é flow. Né? Deixa eu ver o que você está falando aqui. É muito pelo contrário. É muito fácil. Em verdade, até mesmo o que é mostrado no feed é pensado para ter coisas que você gosta do que se deixa. É a famosa bolha ali da rede social. Os algoritmos são pensados para você ver aquilo que você gosta de ver, para você não sair dali. Então, quando você fica zapeando, é passar tempo, é entretenimento, não é flow. Se você escolheu algo para ver, olha, tem um vídeo aqui no Instagram, uma página no Instagram com vários vídeos, inclusive, não sei se vocês já viram, tem uma página no Instagram muito boa, chama Amor no Divã, tem vídeos ótimos. Você entra, aí você tem um propósito. Eu vou vir aqui que eu quero assistir esses vídeos, que eu quero aprender alguma coisa nesse sentido, vou procurar se tem um vídeo falando sobre esse assunto. Aí você está em flow, você está procurando, você sabe o que quer, você tem um foco, você tem um objetivo, você está ativando a sua capacidade. Entende a diferença? Tem essa situação. E aí, voltando para responder as perguntas, e já vocês me falam se vocês ganharam ou não a aposta, ou eu perdi, enfim. Por que a gente atrai com o que é mais difícil? Primeiro, porque nos ensinaram que o mais difícil é mais interessante. E aí a gente fica achando que é isso. Segundo, mesmo que a gente desaprenda, mesmo que a gente não tenha aprendido que o difícil é mais importante, mais interessante, nós somos motivados a procurar um nível de dificuldade que nos estimule. E isso que mantém o flow. De modo que eu me apaixono por alguém, estou perdidamente caidinho Nossa, caidinho ficou meio ultrapassado, né? Expressão de tiozão, desculpa, gente, eu tô ficando velho. Mas assim, estou muito apaixonado pela Maria, mas eu não sei muito bem quem é a Maria. Né? Eu vou conhecer, eu quero conhecer porque ela é a peça que completa meu quebra-cabeça. E à medida que eu conheço ela, se for muito difícil lidar com ela, ok, cai o processo. É muito fácil lidar com ela, mas extremamente fácil, como já cantou o Jota Quest lá, também cai. Agora, quando é um nível de dificuldade que tem trocas, eu faço ela rir, ela me faz rir. Sabe quando tipo fica aquele jogo, acho que foi a Joana que falou o joguinho, mas nesse caso é um jogo bom, é um jogo que você está ganhando, você está vendo que você está conseguindo, entendeu? Pensa num jogo de futebol. Se você está perdendo o jogo, você não gosta. Se você está ganhando demais, para quem que esqueceu do 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo aqui no Brasil? Quem assistiu o jogo sabe, a Alemanha só não fez 10-0 porque ficou com dó. Porque estava fácil o jogo para a Alemanha. Vocês sabem, ficou muito claro que a Alemanha tirou o pé. A Alemanha, eu tenho certeza que os jogadores pensaram, muito feio, a Copa é no Brasil, a gente está jogando contra o Brasil, já enfiamos 7 gols aqui, deixa, não tem risco da gente perder esse jogo, porque se a gente continuar jogando bola, a gente vai fazer 10, 12, 15 gols, vai ficar mais feio. Sabe, você desestimula porque está fácil demais.
Então, o jogo gostoso é o jogo que fica assim, pensa aquele jogo, faz um gol, empata e vira, empata, sabe aquele jogo que é jogado? Esse jogo que é jogado é o flow. Se você ganha, você perde, você tá ali, é um jogo que te envolve, faz você querer ficar com a pessoa. Mas, aí você pode estar se perguntando, ok, para eu saber qual nível de dificuldade é interessante para mim, é importante que eu me conheça, né? E aí a gente falou lá na aula de terça-feira, identidade, quem eu sou, autoestima, e eu sabendo quem eu sou, qual é a minha capacidade, eu consigo ter algum vislumbre de qual é a dificuldade que me interessa. Certo? Certo. Como que eu faço para saber, é a segunda pergunta, se eu estou sendo muito fácil ou muito difícil para a pessoa que eu estou afim. Então tem um crush lá, e aí a gente está trocando conversinha, a gente está se conhecendo, talvez ficando ou não. Como é que eu sei se eu estou muito fácil ou muito difícil para essa pessoa? Deixa eu tomar uma água enquanto eu leio o que vocês estão falando aqui. Olha aí o Alan falando, eu não sabia dessa entrevista, Alan. Os jogadores falando que tiraram o pé no segundo tempo. Sim! Imagina, meu, entendeu? Vocês percebem que o que eu estou falando do flow é isso? Porque tá muito fácil, você nem tem tesão. Vocês já imaginaram um jogador, uma seleção na Copa do Mundo, tirando o pé e falando, não, vamos fazer gol, mas não. Vocês já imaginaram isso? Em que momento do mundo alguma seleção numa Copa do Mundo decidiu, vamos tirar o pé, quero fazer gol, mas não? Só no caso, porque eles viram que estava muito fácil. Eles não queriam. Não fazia sentido jogar sério contra o Brasil porque estava fácil demais. Gerou o tédio, que eu estava falando do flow. Muito bom. Obrigado pela contribuição aí, Alan. Mas aí como é que a gente sabe? Existe um jeito muito bom para muita coisa na vida. O que eu vou falar agora não é específico para isso, mas para uma série de coisas, se não tudo. Ouvir ou observar. Mas eu gosto muito do ouvir, porque hoje em dia a gente está muito preocupado em falar, então a gente tem os cursos de oratória, mas o Rubem Alves, que eu gosto muito, eu sempre falo, ele fala que deveríamos ter cursos de escutatória. A gente sabe muito sobre falar e muito pouco sobre ouvir. E o que é o ouvir? E a gente pode colocar nesse ouvir o observar, o entender a outra pessoa. Quanto mais a gente conhece a outra pessoa, e aí a gente tem que ter uma prudência, um equilíbrio que a gente falava num outro momento, de ter essa harmonia, porque eu consigo saber se eu estou sendo fácil ou difícil à medida que eu conheço a outra pessoa, à medida que eu sei qual é a expectativa, o que ele quer e o que ele não quer de uma relação, o que ele pode e o que ele não pode. Porque muitas vezes, é aquilo que eu estava falando, a pessoa pode estar em flow comigo, ou eu entrei em flow com a Maria, vamos falar assim, a Maria me deixa em flow, porque ela está dentro de uma dificuldade que combina com a minha capacidade, ok? Mas talvez a Maria não entre em flow comigo, porque a minha dificuldade é diferente da capacidade dela. E aí a gente precisa entender para eu ajustar a minha dificuldade, para eu conseguir ser mais fácil ou mais difícil, eu preciso entender qual é a capacidade dela. Dentro de um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Vamos imaginar que a minha dificuldade é aqui. Da minha dificuldade ser aqui, a capacidade da Maria teria que ser mais ou menos aqui para ficar dentro da linha do flow. Mas vamos imaginar que a capacidade da Maria está aqui na frente. A Maria é uma mulher muito foda mesmo. E então eu preciso aumentar minha dificuldade, eu preciso ser menos acessível, tá? Para que essa linha feche e eu esteja dentro do flow da Maria. Ou o contrário, de repente a capacidade da Maria é aqui. A Maria é uma pessoa que não está muito atenta, ela é desligada, ela não faz uma leitura das pessoas ao redor. Sabe aquela pessoa avoada? Tá aí um bom exemplo. Aquelas pessoas que são muito avoadas. A gente tem exemplos de pessoas, lá na faculdade mesmo, alunos que me chamam, professor, eu não sei flertar, eu nunca sei quando alguém está dando mole para mim. Porque dentro desse quesito de relacionamentos, a capacidade dela é baixa. Não estou falando que é uma pessoa burra, eu estou falando que é uma pessoa que dentro desse assunto ela não sabe fazer uma leitura muito bem. Então ela tem uma capacidade baixa de flerte, consequentemente uma capacidade baixa de entender quando as pessoas estão flertando com ela. O quão difícil eu tenho que ser para essa pessoa? Zero! Se eu for difícil, ela nem vai entender que eu sou difícil. Então, se ela tem uma capacidade baixa, eu tenho que ser muito categórico. Eu tenho que ser aquela pessoa que chega com o outdoor piscando assim, oi, estou afim de você, oi, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, porque ela não entende. Agora, se for uma pessoa que tem uma capacidade de flerte, uma capacidade de fazer uma leitura de relacionamentos boas, uma simples olhada resolve. Você faz um comentário meio com duplo sentido, faz uma olhadinha diferente, pronto, a pessoa pescou. Ou você manda uma mensagem diferente, pronto, a pessoa pescou. Você está dentro do flow, está funcionando aquele jogo de ganha-ganha, onde está todo mundo gostando.
Então, respondendo a pergunta, como é que eu faço para saber se eu tenho que ser mais fácil ou mais difícil com a pessoa? Conheça o máximo que puder da outra pessoa. Como que eu conheço a outra pessoa? Ouvindo ela, ouvindo o que ela tem a dizer, observando o que ela diz a respeito dos relacionamentos, como ela se posiciona, tanto ao falar dela mesmo, porque a gente fala da gente, mas também quando ela fala dos outros. A gente sempre está falando da gente, mesmo quando a gente está falando dos outros. Né? Para quem gosta do Freud, ele fala, quando Pedro me diz sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, porque quando a gente está falando dos outros, a gente está falando da gente mesmo. Então é muito importante ouvir. Dentro dessa importância de ouvir, gente, só para eu tomar uma outra água aqui também, minha equipe deixou preparada que naquela ocasião que eu fui lá conhecer a Fatinha, querida, até parece que é íntimo, né? Eu dei um trechinho, uma palhinha sobre essa questão da importância do ouvir, e aí, só para deixar uma fechada ali disso que eu estou falando, gostaria que a equipe colocasse, então, esse trecho que eu falo sobre o ouvir, para vocês verem. Por favor, equipe, fecha aí. Ouvir traz uma pessoa em rede nacional. Né? Por que é tão difícil ouvir? Então, quando o Daniel pergunta desse discurso de ódio, eu vejo que a gente está muito preocupado em falar. As pessoas falam e não se ouvem. Não ouvem o outro e, principalmente, não ouvem o que está sendo dito. Então, é muito bom quando a pessoa senta e, embora não seja uma terapia, isso tem efeito terapêutico. Porque quando ela fala, ela se ouve e ela percebe como ela está narrando a própria história. E isso dá um novo significado para a pessoa quando ela levanta da cadeira. Uhum. Então, não que isso seja uma receita, mas talvez uma questão da sociedade. Eu acho que necessita, junto com mais amor, eu acho que uma maneira de amar mais é ouvir. Ouvir o que a pessoa tem a dizer e de que lugar ela fala, o que ela está querendo dizer quando ela diz aquilo. E não julgar e não falar. Ué? Não tá passando vídeo? Ouvir traz uma pessoa em rede nacional. Ué, deu vídeo. Não deu? Eu acho que teve um problema lá, gente. Equipe, vai conseguir passar o vídeo? Avançamos? Só me situa, que senão a gente já avança, equipe. Tem uma fala bem legal, gente. Assim, não sei se vocês assistiram também. É uma participação rápida no finalzinho. Pode avançar. Ok, que a gente ia entrar também, porque tem uma pessoa que fez o curso, a Ana, ela fez um depoimento lindo também, que ela fala da importância do diálogo, desse ouvir que a gente trata no curso, quando a gente fala do relacionamento, e aí eu ia trazer para vocês esse depoimento da Ana. Equipe, deu certo então ou deu chabu aí na transmissão dos depoimentos, dos vídeos? No ano de 2020, se for passar, a gente passa, senão e o curso me fez a gente avança e vida que segue. A gente passa depois, ou não passa, ou joga no grupo do WhatsApp, só para entender como é que a gente conduz aqui. Como é que ficou a situation. Vamos passar depois. Ok, sem problema. Então, assim, gente, vamos passar depois. Equipe, então faz assim, seguinte, na hora que der certo, você me avisa que a gente vê em que momento dá para entrar. O conteúdo da aula de hoje era essa questão do flow, tá? A gente vai dar sequência agora naquele super resumão da semana, que eu tinha combinado. Lembrando que, no final da aula, a gente passa a senha do PDF, dos filmes e dos livros. Gente, uma lista muito legal, são, se não me engano, 20 filmes e 5 séries, porque série rende mais, né? Que vale a pena ver. Alguns são mais conhecidos, talvez vocês já tenham assistido, mas todos são bem chacoalha. Inclusive aquele que eu citei, o Newness, está nessa lista. Aquele que eu falei ontem, Viva a Vida é uma Festa, está na lista. Qual outro que eu disse ontem, Animais Noturnos, está na lista. E outros tantos. Então, PDF do filme no grupo do WhatsApp, a senha eu aviso no final da aula. Segunda-feira, teremos a Masterclass especial para o grupo do WhatsApp, com o tema da reciprocidade. E na segunda-feira, eu libero um PDF com o resumo das aulas desse curso aqui agora, dessa semana. Ou seja, a gente vai entrar num resumão agora, mas não sei se vocês estão com... Eita, o que está acontecendo aí, equipe? Tá, não sei se vocês estão com papel e caneta. Não se preocupem que segunda-feira eu disponibilizo o PDF com... Eita, equipe?
que aconteceu? Está sumindo a tela aqui. Segunda-feira eu disponibilizo o PDF com o resumo dessas aulas. Mas vamos lá. Aliás, antes de eu começar o resumo, disso que eu trouxe hoje do Flow, fez sentido para vocês? Vocês sentiram que as respostas foram respondidas? Não, as perguntas foram respondidas? Quando eu falo, por que a gente se atrai para aquilo que é mais difícil? Como é que eu faço para saber se eu estou sendo muito fácil ou muito difícil para a pessoa? Quando eu trago aquele esquema do flow, da dificuldade, da capacidade, e a gente precisa equilibrar isso, faz sentido? Dá essa sensação de, ok, obrigado, o Arthur já está ali. Sim, muito. O que mais que eu queria ouvir? Porque é o que eu disse, é simples. Gente, é a sensação do eureka que eu tive quando eu estava estudando o flow. Eu falei, puta, eu estava estudando da educação, e isso foi ali, nem existiu o Amor no Divã. Eu abri o Amor no Divã em 2013, isso foi ali em 2008. Eu estava lendo e falei, puta merda, é isso. Isso aqui tem a ver com a educação? Tem, mas, meu, isso daqui fala muito das relações amorosas, de por que a gente se interessa mais por umas pessoas ou não, porque é essa relação que nos instiga. Furcan está dizendo, sentido total, muito perceptível na prática, por relacionamentos que deram certo ou não. Furcan, obrigado, cara. É isso. Eu gosto quando vocês dão uma validada no que eu estou falando, para eu sentir o chão, porque senão eu fico sentindo o que eu estou falando aqui, sem... temos aqui a Bruna Cristina Ribas. Sim. Ok. Eu gostaria de ouvir de vocês, então, só para a gente ir construindo esse momento juntos, do resumão. Vou pegar ali 2, 3 primeiras pessoas que falaram, para quem assistiu todos os dias, né? Mas vamos lá. O que ficou da aula de segunda-feira? A primeira aula, que eu falava o que é esse tal, existe mesmo esse tal amor? Era o nome da aula. O que ficou dessa aula para vocês? Deixa eu ver o que ficou, e aí eu teço comentários, fazemos uma amarração para segunda-feira, passamos para terça, depois para quarta, voltamos, chegamos no dia de hoje de novo, e aí a gente vai caminhando para o encerramento, mas vamos entender. Segunda-feira. O que ficou da aula de segunda quando a gente estava falando existe esse tal amor? Por que a gente se relaciona? Como a gente se relaciona? Me contem. Deixa eu ver o que ficou para tecer meus comentários, fazer acréscimos e a gente avançando. Estou me sentindo aqui numa sala de aula, mas porque é isso. A gente está num curso, então preciso trocar com os meus queridos alunos. Cadê ali o pessoal que sempre comenta? O João, o Arthur, cadê a Joana? Furcan também está sempre firme ali. Deixa eu ver, não sei se quem estava aqui na segunda-feira de fato, mas como é que fica a segunda-feira? Me sinalizem, por favor. Joana está dizendo, idealização do amor é igual uma furada. Ficou da primeira... Aqui, ó. O que ficou da primeira aula é que idealizar o amor é uma furada. Ok, é isso, idealizamos o amor. A gente quer, vamos pegar então a carona que a Joana que se manifestou, não sei quem mais que está por aí, que se tem alguém escrevendo, mas o tal amor, ele não existe como a gente imagina que ele existe. Só para fazer um resumo, né? Lembrando que depois vai rolar um PDF na segunda-feira com isso que eu estou dizendo agora, mas a gente aprendeu que amar tem regras, tem conceitos que não comportam mais nos dias de hoje. Né? São regras e conceitos que funcionou de alguma maneira, não dá para nem falar que funcionou bem, porque eu não sei se naquela época as pessoas eram felizes desse jeito. Mas funcionou há 2, 3 séculos atrás. O Arthur está dizendo, acredito que a diferença entre o amor e a paixão. Ok, exatamente, que a gente... eita, equipe, às vezes dá uma sumida na tela aqui, não sei o que está acontecendo aí, mas vamos lá. A gente aprendeu que amar tem a ver com essa impossibilidade, essa dificuldade que a gente estava falando, que amar tem a ver com o sentimento de completude, de estar completo, de ser plenamente feliz, e nos venderam a ideia de que a gente pode ser plenamente feliz para sempre. Tipo, ok, alcancei a felicidade, mantive, estou sempre pleno, estou sempre realizado, casei com o amor da minha vida que me faz me sentir feliz, e isso vai permanecer para sempre. E aí a gente entende que o que motiva a maioria dos divórcios, se não todos, é exatamente o amor. As pessoas casam apaixonadas. Por que as pessoas casam apaixonadas? Porque elas entendem que a paixão é o amor. As pessoas aprenderam, por causa do amor romântico, que esse sentimento de completude é o amor verdadeiro, é a pessoa que nasceu para me fazer feliz. E aí elas casam apaixonadas e passam algum tempo, a paixão acaba, e tudo bem, porque ela acaba mesmo, e as pessoas olham para o lado e falam, puta merda, não acredito, por que você é assim, você me enganou? Antes da gente casar, você era uma pessoa ótima, olha o que está acontecendo aqui agora. E as pessoas se decepcionam, e as pessoas não querem mais
aquela situação. Inclusive, o IBGE mostra que a maioria dos divórcios dos casamentos acontecem entre o 3º e o 5º ano de casamento, né? Por que isso? Ainda tem uma outra estatística, porque normalmente é quando nasce o primeiro filho. E olha que louco quando a gente para pensar nisso, quando a gente entende que o casal quer ser um casal, mas não quer ser de uma família. Por quê? Um filho arrebenta, joga no chão toda a noção de paixão, toda a noção daquela paixão idealizada. E como é que você vai ter uma noite romântica, apaixonada, a dois, com um recém-nascido chorando, acordando de madrugada chorando, de hora em hora praticamente? Um filho quebra todo o romance e tudo bem, faz parte dos ciclos da vida, mas obriga o casal a vir para o real. Ou ainda, para ser mais preciso, por que, que as pessoas estão se separando? Um índice de divórcio altíssimo. Agora, no ano passado, na pandemia, eu estava lendo uma reportagem hoje falando do índice de suicídio entre as japonesas. Que aí a reportagem falava, normalmente o japonês é conhecido por ter um índice de suicídio muito alto durante o ano. Aí traz os dados, tal ano que teve uma quebra na bolsa de valores, normalmente os homens que se suicidavam tinham esse perfil, etc, etc. Que como lá é algo muito frequente, existe um núcleo de estudo sobre o suicídio lá muito forte. E aí esse núcleo produziu um estudo falando que é a primeira vez que o índice de mulheres se suicidando é tão alto. Porque que ainda existe essa cultura patriarcal machista lá, do homem, e nessas relações, por ter que ficar em quarentena dentro de uma casa, marido e mulher, eles começam a ser obrigados, coisas que eles não eram, a lidar um com o outro. Porque no dia a dia, na correria, sai para trabalhar, cada pessoa tem sua própria vida, e elas compartilham a mesma vida, mas um não precisa muito bem ficar lidando com o outro. Como a coisa ficou trancada em pandemia, o abuso, a agressão do marido com a esposa, porque ele descobriu quem de fato é a esposa. E quando eu digo descobriu, eu estou falando do campo da realidade. Ela se sentiu tão mal com o tratamento que ela recebe que as japonesas estão se matando. Trágico, sim. Como é que fica no Brasil? Felizmente, a cultura do Brasil é um pouco menos rígida. Então, o que está acontecendo? Separação. Né? Só hoje eu atendi 2 casos novos, primeiros casos, de famílias que se dissolveram. Agora, recentemente, no final do ano passado. Por quê? Das palavras da mulher. Por conta, são 2 mulheres, no caso, por conta da pandemia. Que foi muito, segundo uma delas, foi muito difícil sustentar a relação por conta da pandemia, estando ao lado da pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o amor existe, mas o amor está envolvendo o real, o amor está envolvendo aquilo que de fato as coisas são. Então, quando acho que foi a Joana que disse da idealização, sim, idealizar é ótimo. Idealizar é do campo da paixão, traz muita felicidade, mas ao mesmo tempo traz muita tristeza, porque isso cai por terra. Ô, Jesus, minha boca já está seca e já acabou minha água. Terça-feira, o que ficou de terça? Vamos lá, gostei da participação, obrigado. Joana, quem mais? O Arthur também. Vamos de terça. Terça, a gente falou, amar é se conhecer. Né? Qual a importância da autoestima? Qual a importância de cuidar de si mesmo? O que ficou da aula de terça? Vamos passar para a gente ir fazendo um retrospecto do que a gente viu ao longo desses dias do curso. Digam para mim, o que terça-feira, o que ficou mais forte? Tópico simples, que nem o pessoal escreveu aqui mesmo, jogo rápido, só para me dar o gancho para eu dar uma desenvolvida na ideia a respeito do resumo. Arthur, 2. O amor pressupõe identidade e autoconhecimento. Ok? É isso. Né? Pensando que o amor real, pensando que o amor não envolve idealização, não envolve fantasia, não envolve projeção, não envolve ilusão, que o amor tem que ser no campo do real. Então, que quando eu digo no campo do real eu, do jeito que eu sou, vou me relacionar com a outra pessoa do jeito que ela é. Então, eu preciso, antes de mais nada, saber quem eu sou. Porque senão eu me perco na identidade da outra pessoa. Então, quem eu sou, quem eu não sou, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu admito, o que eu não admito. O pessoal está falando aqui, deixa eu ver, João Pedro. Ficou a questão de sempre ser bem concretizado quais são as suas características, quais são as dos outros. Ótimo. Antes de oferecer algo para o outro, se conheça primeiro por inteiro. É isso, gente. Porque isso é essencial para a gente não se perder. Eu lembro de um caso que eu atendi, e é um caso meio clássico até, mas eu lembro muito forte, porque era um jovem, ele estava nos seus 26, 27 anos, eu não lembro ao certo, já tem um tempo isso,
E ele procurou a terapia porque ele estava com a data de casamento marcado, poucas semanas, um mês e meio para casar, e a noiva terminou com ele. E foi relativamente gente boa, não foi babaca. Ela chegou, olha, é o seguinte, eu tô com muito medo, a gente tá namorando faz muito tempo, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se porque casamento para mim é algo muito sério, e me casar com você e pensar que aí a gente tem aquela ideia do casamento muito fechado, muito rígido, que não pode uma série de coisas, todos os conceitos do amor romântico, e a gente pode entrar nessa discussão depois, né? Que, não, mulher casada não pode sair com as amigas de noite pro barzinho, sabe, esse tipo de coisa. Então, essa mulher, essa noiva, estava com muito medo de ser uma mulher casada, de ter que virar uma mulher séria, e ela era jovem também. Então, ela era pouco mais nova que ele tinha 26, 27, ela devia ter uns 25. E ela chegou para ele e disse, olha, desculpa, eu pensei muito, você é um cara fantástico, não me arrependo de nada que aconteceu, mas não quero casar. Não se preocupe, eu vou ficar responsável por cancelar tudo, eu vou pagar todas as multas, você é um cara massa, me orgulho de ter tido essa relação contigo esse tempo todo, mas não vai rolar casar. Então você pode ficar com raiva de mim, eu vou entender se você não quiser nunca mais olhar na minha cara. E terminou com o cara. Eles estavam com uma grana boa, né? Eles estavam juntando por uma série de coisas, de viagem, comprar casa, comprar carro, lua de mel, etc. E ele chega para mim na sessão dizendo assim, olha, Matheus, tomei esse pé na bunda, de alguma maneira eu não posso nem ficar com tanta raiva dela, porque ela jogou super limpo comigo, né? Ela falou, olha, não sei se eu tô pronta para isso. Sabe aquela pessoa que é transparente, só que a transparência nos incomoda? Você não teve traição, não teve nada. Ela só percebeu que ela estava ficando muito angustiada com a possibilidade de ter que ser essa mulher séria, casada, senhora, fulana de tal. E qual foi a minha surpresa à medida que a gente foi desenrolando o atendimento? Ele não sabia mais quem ele era. Então ele dizia assim, eu tenho dinheiro na minha conta, Matheus. E aí os meus amigos falam, pega esse dinheiro e vai dar a volta ao mundo, tira um tempo para você espairecer. E ele dizia assim, todo lugar que eu penso em viajar, eu penso nos planos que eu fazia com a fulana. E a gente dizia, vamos conhecer tal lugar para a gente conhecer esse lugar, vamos conhecer aqui por causa disso. Ele não conseguia mais pensar num lugar que ele queria conhecer, porque tudo aquilo que ele queria conhecer era vinculado a ela. A ponto de, olha para vocês verem, aqueles conselhos de amigo, na boa, compre um carro novo então, compre um carro foda, sai aí, pega a mulherada e tal. E eu lembro dele falar, Matheus, eu não sei nem escolher carro. Porque a gente queria ter muitos filhos, a gente fazia planos de ter 3, 4 filhos, então a gente já imaginava de quando a gente ter um carro, ter aqueles carros tipo van, né, que tem muitos lugares, então a gente imaginava em fazer viagens. Então, toda vez que ele pensava em trocar o carro, automaticamente a mente dele trazia esse tipo de carro. Ele falava, eu não tenho mais ela. E era gatilho para ele ficar mal, eu não tenho mais ela. Então, ela que queria ter muitos filhos, eu também. Então, eu vou ficar sozinho. Se eu tiver uma namorada futuramente, ela não vai querer ter tantos filhos. Sabe aquela pessoa que vai entrando num ciclo de autodepreciação, de depressão, de que eu tô mal, a ponto dele me admitir que ele não sabia nem mais qual era o sabor de pizza. E às vezes eu dou esse exemplo em outros momentos, e é bem desse caso. Ele fala que quando eles iam pedir pizza, agora ele já sabia pedir pizza, porque ele sabia o que a noiva gostava. Mas no começo era assim, que pizza você quer? Não, a que você quiser eu como, não precisa... Sabe, de novo, aí a gente cai lá na identidade. Ele dava tudo o que ele tinha para ela. Ele não falava, eu quero uma pizza de portuguesa. E a pessoa fala, mas eu não gosto de cebola. Ele fala, foda-se, eu gosto de cebola. Metade é o que eu gosto, metade do que você quiser. Ele não batia assim, ele queria sempre agradar a outra pessoa. Ele se doou tanto para a outra pessoa, que quando a outra pessoa foi embora, ele não sabia mais quem ele era. Ele não sabia que carro ele queria, para onde ele queria viajar, onde ele queria morar, porque ele estava na casa dos pais, estava com muito dinheiro guardado, poderia comprar um apartamento para morar sozinho, mas ele nem sabia que tipo de apartamento ele queria, ele não sabia nada sobre si. Então, quando o João traz, o Arthur traz também a importância de conhecer a si mesmo, é porque você precisa saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você está disposto a ceder numa relação, porque é importante que a gente ceda, mas o que você não pode ceder de jeito nenhum, porque senão você se perde. Resumidamente isso. Vamos para a aula de ontem, família. O que ficou da família? Quando eu digo lá quais os impactos e as influências da família nas suas escolhas amorosas. Quando eu digo essa frase, o que vocês têm para me dizer? O que fica, né? De quais os impactos e as influências da família na sua escolha amorosa? O que vocês me diriam se eu perguntar quais são os impactos e as influências? Vamos lá. Ai, tive vontade de tomar uma água, mas tá bom. A boca seca que é uma beleza. Família.
Digam para mim, o que ficou? Cadê o pessoal ali? Arthur, João, Furcan, Joana, grande Joana. Fala Joana, eu já lembro de Joana Dark, já é uma coisa bem assim, essa é Joana Machado, calma. Família, gente. Quais os impactos, as influências da família nas nossas escolhas amorosas? O que ficou? Me contem, me mostrem que vocês foram bons alunos, que vocês prestaram atenção naquilo que eu falei. João diz, a questão de que muito do que eu busco em relação são para suprir um papel dentro da família do que por mim mesmo. Lembro dos mitos e dos mandatos, olha só que legal. É bem isso, né? Teve pessoas que depois me perguntaram no direct ali, que, deixa eu ver, a questão dos mitos familiares, do que era o mandato, o que era o mito. Então, vamos resgatar. O mito é uma história que a família conta para esconder um segredo. E esse segredo não é um segredo, tipo, um segredo, mas esse segredo é algo que algum membro da família não deu conta de suportar emocionalmente. Então pode ser um segredo bem tenso, né, tipo uma morte, um assassinato, etc. Como pode ser um segredo mais tênue, como o exemplo que eu trouxe, né, do garoto que se sentiu muito humilhado porque ele era pobre e viu uma família no Natal ter uma ceia mais farta, e aquilo, ele não deu conta de suportar aquilo emocionalmente, aquilo gera um mito. Né? Mas o mito é sempre a história que se conta para tampar um segredo, e o segredo nasce de uma não resolução emocional de algum membro da família. Então o mito é como se fossem as regras, né? A música que aquela família toca para que todo mundo dance. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Sica falando, que bom ver você participando aqui, Sica. Quanto à família, foi novidade para mim a questão dos mandatos. Gente, esse conteúdo é uma paulada, assim, eu vomitei isso para vocês, mas tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, e é pesado mesmo, né? Porque os mandatos, vamos imaginar que o mito é a música que a família toca para que todo mundo da família dance. O mandato é como você vai dançar essa música. Algumas pessoas dançam mais freneticamente, outras pessoas dançam mais calmas, outras dançam mais assim. O mandato é qual a maneira você vai cumprir o mito familiar na sua vida. Um outro exemplo para falar, eu acabei não falando ontem, é assim, pensa num jogo de tabuleiro. Né? O jogo de tabuleiro é um jogo com várias peças. É o mesmo jogo. O jogo de tabuleiro, não, desculpa, o jogo de xadrez. O jogo de xadrez é um jogo para todas as peças, o jogo é xadrez. Ponto. Tudo que acontece em cima daquele tabuleiro, torre, bispo, cavalo, peão, rei, rainha, todos versam sobre o jogo de xadrez. Vamos pensar que o jogo de xadrez é uma família. Né? Só que dentro desse jogo de xadrez, cada peça tem um movimento específico. Cavalo anda em L, torre anda na vertical horizontal, bispo, diagonal, rei, qualquer direção de 1 em 1, rainha, qualquer direção, quantas casas quiser. Vocês percebem que o jogo é o mesmo, mas cada peça tem a sua função. A família é mais ou menos igual. O jogo é um mito. Qual é o jogo dessa família? Tem a ver com o mito, ou melhor, com os mitos que regem aquela família. Qual é o mandato? Quais os movimentos, como eu reajo aos mitos daquela família. Cada pessoa tem um mandato na família. Não tem como ter uma pessoa sem mandato. Nem que seja o mandato dela seja ser a ovelha negra, né? Que a ovelha negra, como a gente falou ontem, é a pessoa que está fora do mito. Mas todo mundo cumpre o mito de alguma maneira. E é interessante falar que mesmo quando a gente acha que a gente não está cumprindo o mandato, a gente está. É exatamente esse movimento. A gente só consegue tentar romper esse mandato à medida que a gente toma consciência dele. E é um trabalho difícil do cão. Se você não refletir, se você não, enfim, entender esse processo, não é simplesmente, eu não estou cumprindo o meu mandato. É exatamente aí que você está cumprindo. E aí eu citei o caso do filme do Animais Noturnos, porque mostra a personagem lá, que ela passa o filme todo tentando ser diferente da mãe, e o que acontece no final é que ela se torna exatamente a mãe. Freud tem a frase, né? Se tem um jeito perfeito de você fazer algo, é tentar fugir dele, né? Que você foi predestinado. Sá está dizendo, Zero, não sei o que é isso, Sá. Desculpa. Mas é isso, né? Mitos, as regras da família, aquilo que muitas vezes a gente não entende, quando a gente vai numa outra família, aquilo que a gente vai achar estranho, porque a gente está enxergando o mito de uma outra família.
E o mandato é a maneira que a gente tem para cumprir esse mito na nossa família. O João está dizendo, ovelha negra é o peão que chega do outro lado do tabuleiro e é promovido. É um bom jeito de se entender, João. Mas pode ser. O João, aliás, o João, a ovelha negra tem essa questão, né, que muita gente, normalmente, é curioso isso, existem duas pessoas que normalmente, não é regra, tá, gente, mas normalmente procuram o processo terapêutico porque a vida fica muito pesada. Normalmente são as ovelhas negras. Por que a vida da ovelha negra fica pesada? Porque o papel dela na família é estar fora da família. Então é pesado porque ela quer ser quem ela é, mas ser quem ela é envolve colocar em xeque esse senso de pertencimento. Então o trabalho terapêutico com a ovelha negra é ela entender que tudo bem ser negra desde que ela entenda que ela continua sendo uma ovelha. O cachorro estava funcionando no teclado, ok, super perdoada. E a outra pessoa que vem para a terapia também é a pessoa que carrega o bastão do mito. Né? É aquela pessoa como se fosse... sabe quando a gente fala das culturas politeístas, que tem vários deuses, aí tem os avatares, né? Tem as encarnações daqueles diferentes deuses na Terra, que representa aquele valor. Para quem assistiu o seriado dos Vikings, né? Então tem um personagem que é a representação de Odin. Então existem algumas pessoas que são as representações dos mitos. São aquelas que vão carregar o bastão, como se fosse aquela troca de bastão, né? Para fazer com que aquele mito persevere. Essas pessoas também vêm para a terapia porque elas têm um peso nas costas que ela não sabe de onde vem. Elas têm que cumprir uma série de coisas porque elas têm que carregar o peso daquele mito, mas chega uma hora que elas falam, por que eu tenho que fazer isso? Porque tá difícil ser quem eu sou. Se por um lado a ovelha negra é difícil ser quem ela é, porque o senso de pertencimento dela, da família, é pequeno, é escasso, o dessa outra pessoa, o senso de pertencimento dela é muito grande, e ela quer ter um pouco mais de liberdade, ela quer poder ser um pouco mais quem ela é. O mandato tem a ver com a transgeracionalidade? Sim, né? Tanto o mito quanto o mandato. Né? E é interessante quando a gente pensa em trigeracionalidade, que a cada 3 gerações, normalmente, nasce a pessoa capaz de... Nossa, lembrei lá do Matrix agora, lembra do Neo do Matrix, o escolhido? A cada 3 gerações que configuram o mito, para se ter um membro da família, aí depende de como é que talvez é uma pessoa que não case, que não tenha filhos, aí não tem a 3ª geração, enfim. Mas abre a possibilidade de ter um membro da família, assim fica legal. Né? Não é uma garantia, mas abre a possibilidade de ter um membro da família que rompe o mito. É como se fosse um super ovelha negra. É aquela pessoa que vem e vai conseguir olhar para cima nessa transgeracionalidade. A transgeracionalidade, gente, para quem não está acostumado com esse termo, é as gerações através dessas 3 gerações. Né? Eu uso mais o trigeracional porque vem a cada 3 gerações. Mas toda vez que você está fazendo esse cruzamento da geração do avô, do bisavô, do avô para o pai, para o filho, do filho para o neto, a gente está falando de valores transgeracionais. Então, a cada 3 gerações, abre a possibilidade de algum membro da família nascer, olhar para o alto, né, olhar assim, o pai, o avô, o tataravô, blá, 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 e conseguir romper com aquele mito. Né? Então, tem esse mandato. Se a pessoa vai conseguir romper, se a pessoa vai ser bem-sucedida, se essa pessoa de fato vai existir ou não, aí é uma outra história. Mas tem a ver, sim, o Furcan perguntando. A Joana já ia perguntar o que é isso. Ok. É porque tem bastante gente da área da psicologia, sejam psicólogos ou estudantes, ou bastante gente de fora. A Joana é de que área, Joana? Só falta ser das exatas. Ela responde lá, eu sou estatística. Nossa, imagina aquela coisa bem disparatada. Mas ok, se for, não sei de que área você é, mas mesmo os estatísticos têm coração, mesmo os estatísticos, mesmo as pessoas que trabalham com física, coisas engessadas. Olha lá, contábeis. Tá ok. Mas assim, essas pessoas também amam, essas pessoas também sofrem por amor, então é importante que a gente entenda isso. Mas espero que a dúvida esteja sanada aí do que é a transgeracionalidade, Joana. No dia de hoje, quando a gente fala da dificuldade certa para amar, o que ficou? Eu avisei que hoje a nossa prosa ia ser um pouco mais longa, porque tem o conteúdo do dia, tem esse resumão. O que fica de hoje? Né, quando eu falo da dificuldade certa para amar, por que a gente se interessa por algo que é mais difícil? O que fica hoje de bate-bola e jogo rápido? Como é que ficou isso? Inclusive, enquanto eu vou falando e vocês vão respondendo, equipe, conseguiu dar certo bem bolado lá dos depoimentos, dos vídeos, alguma coisa? Lembrando que no finalzinho da aula tem a senha do PDF dos filmes. Não adianta vocês terem o PDF e não ter a senha, então aguarde aí que a gente já libera a senha. Daqui a pouco a gente já vai caminhando para o encerramento. Como acessar o PDF dos filmes que está no grupo?
É isso, eu acho que tem um delay aqui, é bem isso, Joana. Eu acho que o PDF, nem sei se o PDF está lá no grupo, acho que a equipe já colocou lá. A senha eu vou dizer no finalzinho da aula, então segura o refrão aí, deixa eu só ver com vocês de como é que está lá. O Arthur diz que a dificuldade é necessária, porém deve saber dentro da nossa capacidade, o equilíbrio é a chave. Arthur, cara, Cara, eu vou te contratar para estar sempre aqui nas aulas, nas lives, porque é isso é bem isso, é entender qual é a sua capacidade, entender qual é a dificuldade, conseguir achar um equilíbrio que não seja nem muito difícil, nem muito fácil, para que você se sinta suficientemente desafiado para você manter aquela relação. Ela não pode ser nem muito fácil, nem muito difícil para você. Vamos lá, então, o depoimento dos alunos teve problema técnico, ok, equipe? Mas então vamos lá, porque o pessoal tinha comentado da pré-inscrição, como é que funciona a inscrição, e para deixar tudo bem claro, para não ter erro, teve uma pessoa, eu já não lembro quem que era o nome, que mandou um e-mail falando, estou tentando fazer a pré-inscrição e está dando erro na página, não sei se a pessoa está aqui, mas para não ter erro, produção, adoro chamar de produção, parece uma coisa mais chique, né? Equipe, faz uma apresentação, jogo rápido aí para o pessoal entender de como é que é a página do curso, como é que funciona para quem quiser adquirir o curso para ser feliz no amor. Por favor, é contigo. Bom, pessoal, aqui é da equipe do Matheus e a gente vai falar um pouco sobre a página de inscrição do curso que vai ser liberada as pré-inscrições hoje para quem está no grupo, a inscrição para quem está no grupo de pré-inscrição e a inscrição abre amanhã, a matrícula abre amanhã a partir de 8 horas da manhã para todo mundo. No início da página aqui a gente tem um vídeo do Matheus explicando como que funciona o curso, para quem é o curso, e qual que é o objetivo desse curso que ele fez, que chama Para Ser Feliz no Amor. Logo em seguida, o que você poderá fazer com esse curso, a utilização do curso. Nós temos essa apresentação aqui. E aqui, para quem não conhece o Matheus, a gente tem muito aluno dele aí, ele é um professor universitário, psicólogo também, e aqui a gente conta um pouquinho da trajetória dele, né? Logo em seguida, a gente tem um depoimento de alguns alunos que já fizeram um curso, a gente deve incluir novos depoimentos aqui, e então, para quem quer entender, né, tanto para profissionais, psicólogos, terapeutas, psiquiatra, tem também pessoas que se interessam por esse assunto. Então, aqui a gente tem um depoimento de um rapaz que estava precisando para um relacionamento dele, aqui de uma psicóloga e de 2 psicólogas. Então, o curso serve tanto para profissionais quanto não profissionais. E aqui também você pode se identificar, né? O curso é para quem? Ele vai falar para quem que é o curso e para quem não é o curso, né? Então, vocês vão ter acesso aí a essas informações. Logo em seguida aqui, nós temos também essa identificação, se é para você o curso, e o que você vai aprender nesse curso, né? Quais são os módulos do curso do Matheus, Para Ser Feliz no Amor. São 5 módulos. No primeiro módulo aqui, Amor e Paixão, ele dividiu em 3 etapas, o nosso amor, a paixão e o amor. Tem aulas bem interessantes aí sobre os deslizamentos da paixão, né, e o desapaixonar. São aulas que a gente dá algum destaque para isso aí. Ainda no módulo 1, no amor aqui, os laços e os laços do amor, também é uma aula super bacana. Sobre as outras maneiras de relacionar, isso tudo dentro do módulo 1. No módulo 2, família, ele entregou, né, boa parte dessa aula aí gratuitamente, hoje aí no curso gratuito, ontem, né, com o módulo família, e aqui vocês vão poder aprofundar mais nisso, né, sobre os mitos familiares, rituais e mandatos individuais. O módulo do indivíduo, né, para a gente poder se conhecer mais. Depois aqui a gente tem um módulo casal, onde que vai falar todo, né, sobre o território do casal, e é até interessante aqui falar sobre monogamia, porque teve uma aluna que perguntou se o curso falava sobre relacionamento aberto, então tem esse item de monogamia no módulo casal.
que o Matheus vai explicar sobre isso, a posição do generoso e do egoísta, né, sobre o dar e receber na relação. Isso também é legal, vai falar um pouco disso na aula extra segunda-feira, sobre reciprocidade na relação. E aqui a gente tem um módulo extra, que é o 5º módulo, que fala sobre ciúmes, possessividade, términos, recomeços, né, recomeçar depois de um término, traição, infidelidade. Então, esse aí é um curso que são 39 aulas aqui, mais os bônus extras, né? Então, são mais de 40 aulas divididas em 5 módulos. As 15 primeiras inscrições, como o Matheus explicou, a gente não consegue atender todo mundo, porque o curso tem um atendimento individualizado. Então, as 15 primeiras inscrições vão ter acesso a 3 bônus. Os testes que ele falou, então, além dele ensinar, ele tem a aula de explicar como funciona o teste, são esses 3 testes, e vão ter 3 aulões ao vivo sobre insegurança na relação, sexo no casamento e segredos de uma relação duradoura. Então, são 3 masterclass que estão no bônus também, e a mentoria em grupo, que são 5 encontros com o Matheus ao vivo, encontros em grupo, mensalmente, que vocês vão poder discutir os casos aí né, do curso dele, relacionados a relacionamento mesmo. Sobre o curso, é um curso com certificação online. Após o final do curso, né, você tem a certificação online pela Hotmart. É um curso 100% online, não é presencial, mas você tem um suporte aí direto com a nossa equipe, com o Matheus. O curso fica disponível por 1 ano, né? Então, se você quiser fazer, parar e depois continuar, ou fazer mais para frente para você garantir sua vaga. E nós temos um suporte online para dúvidas também. O valor do curso é R$ 998, o curso para ser feliz no amor, completo, com acesso aos bônus para 15 primeiras vagas, e a gente está disponibilizando um desconto de R$ 300. Esse desconto vai até esgotar as vagas ou até segunda-feira, né? Abre amanhã às 8 horas para todo mundo e abre hoje com acesso aos bônus para quem fez a pré-inscrição. Então, com esse desconto de R$ 300, sai por R$ 698 esse curso, e pode ser dividido de 12 vezes no cartão de R$ 68. Então, esse bônus de R$ 300 fica valendo somente até segunda-feira, ou se as vagas esgotarem antes. E as 15 primeiras vagas vão ter acesso a esses 3 bônus aqui que a gente falou. Uma coisa muito legal, o Matheus dá garantia de 7 dias, caso você compre o curso e não goste por algum motivo, ou tenha algum problema, nós devolvemos 100% do seu valor investido. Então, a gente dá 7 dias para você testar a plataforma, assistir as primeiras aulas, e é uma garantia que o Matheus dá aí para o curso dele. E aqui no final você tem as perguntas, as dúvidas que todo mundo tem, né? Não sou profissional da área, o curso é para mim, as aulas são online, terei um certificado, como que funciona essa garantia de 7 dias, quando que vai ter a próxima turma, né? Essa é uma turma que está abrindo agora, com essas vagas limitadas, e a gente deve abrir outra turma só mais para frente. Então é isso. Vou voltar para o Matheus aqui para ele poder finalizar aí com vocês. Obrigado pela atenção, pessoal. É isso, estamos de volta. É até estranho ver outra pessoa apresentando o curso, porque, gente, eu tô desde o segundo semestre do ano passado. Desde o segundo semestre que eu juntei com essa equipe, que a gente começou a trabalhar, estudando, batalhando, compilando, buscando novos conhecimentos. Quem acompanha no meu Instagram há mais tempo acompanhou essa jornada. Esse curso era para ter saído no finalzinho do ano passado, mas aí por conta das eleições atrasou. E nasceu o filho, assim, e tá muito lindo, tá muito bonito. Espero que vocês gostem. Faz muito sentido, assim, como o pessoal da equipe disse, é individualizado porque a gente senta e pega a mão. A Nay, para quem conhece a Nay, que até está nos depoimentos, eu vi ali rolando a página, a Nay já disse que vai fazer o curso de novo. A Nay já fez o curso 2 vezes, porque depois vocês olham o depoimento da Nay, acho que ela fala, oi, eu sou a Nayara, está lá nos depoimentos, ela, enfim, mostra nos depoimentos, eu acho isso muito bonito, porque não é só necessariamente sobre os relacionamentos amorosos. Esse curso, ele desdobra
para entender os relacionamentos interpessoais, assim, de alguma maneira com a vida. Porque quando o curso traz ou toca nos pontos de autoconhecimento, para entender a família, percebam, por si só, já gerou alguma mudança, independente de você estar numa relação. Você se entendeu melhor, você entendeu melhor sua relação com a sua família. Então, isso já é muito válido. Eu tenho um carinho muito especial. Eu trabalho com isso já, de novo, há muitos anos. É sempre bom ver outras pessoas falando do seu trabalho e falar, nossa, tá bonito, né? Tá muito legal isso. Ok, equipe, então, os vídeos dos depoimentos deu ruim, não deu certo, libero a senha, como é que estou esquecendo de alguma coisa? Lembrando, então, as 15 primeiras vagas, como foi dito ali na explicação, tem os bônus Super Max Mega Turbo especiais, e, gente, esses aulões ficou muito legal. A gente terá semanalmente encontros ao vivo para a gente falar sobre aqueles módulos, então foi apresentado os módulos, né, sobre o amor, sobre a família, então vai estar sempre, deu certo ali o depoimento, vamos com o depoimento da Ana, que ela estava falando sobre a questão do diálogo, sobre o ouvir, vamos soltar o depoimento da Ana, que é jogo rápido, só para vocês verem que bacana. Já acho que não rolou o áudio aqui, eu até avisei. Tava mandando mensagem pro pessoal da equipe, ó, rolou o vídeo, mas não rolou o áudio não. Equipe, pulamos o coisa, suspende, problemas técnicos que não rolou, é isso? Só para eu saber como é que a gente conduz. De volta, professor. Libera a senha? Como é que, deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui, não está saindo som. Ok, a Nathalie pergunta, as inscrições abrem após a aula ou já estão abertas? Sim e não, Nathalie. Assim, quem fez a pré-inscrição ontem pode garantir a sua vaga hoje, depois da aula, que as inscrições estarão abertas. Quem não fez a pré-inscrição ontem tem que esperar até amanhã. Só para vocês entenderem a logística da coisa. Vamos imaginar que 15 pessoas fizeram a pré-inscrição ontem. E essas mesmas 15 pessoas fazem a inscrição hoje. Ou seja, aquelas primeiras 15 vagas com bônus já eram. Então, só que a gente fez isso para dar prioridade para quem demonstrou interesse desde o início. Quem fez a pré-inscrição tem o direito de fazer com algumas horas de vantagem, que no caso é hoje à noite. Amanhã de manhã abre real oficial para todo mundo. Lembrando que as primeiras 15 pessoas têm os bônus, aqueles todos que a gente já falou, os 3 testes. Gente, esses testes, na boa, aquilo ali é obra-prima. Né? Inclusive, para quem já que tem bastante psicólogo aqui, aquilo é material de trabalho meu. Eu uso sempre. Eu sempre tenho assim, umas 15, 20 cópias no meu consultório, porque tretou e rolou, eu já tiro ali, tá fácil de aplicar. E aí tem a videoaula explicando de quais são os procedimentos. E para quem ainda precisar de maiores explicações, teremos as aulas ao vivo, semanalmente. Então, a gente fecha as inscrições, se eu não me engano, na terça-feira. Quem fizer a inscrição até segunda tem aquele desconto. Aí no sábado, se não me falha a memória, eu tenho que ver o cronograma. No sábado a gente tem uma aula ao vivo de boas-vindas, uma aula de inauguração. E aí todo sábado subsequente a gente tem uma aula ao vivo, sempre para a gente comentar os módulos. Né? Então você faz as aulas do módulo durante a semana, teoricamente, né? Você pode fazer quando você quiser. Mas aí no sábado a gente entra ao vivo com todo mundo para a gente comentar o módulo X, Y ou Z e por aí vai. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. O vídeo da Ana com som, ok. A gente entende amor, mas tecnologia precisamos de mais um curso. Gente, é aquela história que eu falei na terça-feira. A tecnologia não é uma ciência exata. Eu acho que foi o João que disse que tecnologia é só com reza brava. Então vamos com o depoimento da Ana, porque quando ela fala do diálogo, a Ana é uma pessoa que já estava numa relação. E ela diz que como melhorou muito a relação dela, deixa que ela diz. Melhor.
Acho que não foi, não. Não deu. Não foi nem o som tá baixo, Arthur. Eu acho que o som tá da casa do rapaz da equipe. O som que tá baixo, eu prestei atenção, é o teclado e o mouse dele. Eu tentei avisar aqui pelo WhatsApp. Ele conseguiu compartilhar o som, mas compartilhou o som não do vídeo, o som da casa dele. Equipe, não deu? Tentamos? Gente, antes que eu esqueça, então, porque ontem foi lindo, vocês são ótimos, eu devia ter falado isso desde o início. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui. Vamos ler a senha dos PDFs dos filmes. Antes da senha, rapidinho, o print da live. Gente, isso é muito legal, é muito bom, sim. Vocês que estão aqui, eu vou fazer uma pose legal, vocês tiram um print do curso, ou print, ou para quem está com o celular, eu vi que tem algumas pessoas que fazem um videozinho de assistindo a aula, e por favor, me ajuda muito, 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 é bem bacana vocês compartilharem nos stories do Instagram e me marquem, porque é um jeito de estar divulgando. Então, já que, poxa, vamos lá, né? Uma mão lava a outra, acho que ficaria legal, fico bem feliz de vocês estar divulgando o trabalho, se vocês estiverem gostando, não quero que vocês divulguem se não fez sentido para vocês. Vou fazendo uma pose, joinha assim, e aí vocês tiram um print, ou filmam, ou fazem qualquer coisa, compartilha lá nos stories, e a gente já vai caminhando pelos finalmente. Vou liberar a senha do PDF, pronto. Quem tirou print, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Joga lá nos stories, marque Amor no Divã. Agradeço. E vamos de senha do PDF dos filmes que já está lá no grupo. E a senha nada mais é que... Tchananã. Anotem aí. Filmes no Divã. Filmes no Divã. Tudo minúsculo, tudo junto. Divã sem acento. Então, Filmes no Diva é a senha para abrir o PDF que eu indico filmes e séries para vocês assistirem. Amanhã não temos mais curso. Para quem está no grupo do WhatsApp, já sabe que segunda-feira, às 8 horas, temos um encontro para falar sobre a reciprocidade nas relações amorosas. E lá, nessa aulão sobre a reciprocidade, vou disponibilizar para quem estiver lá um PDF com um resumão do que aconteceu aqui no curso Por que Amar é Tão Difícil. Gente, a equipe já disse aqui, inscrições abertas no curso para quem já está no grupo de pré-inscrição. Para quem fez a pré-inscrição, está liberado, garanta a sua vaga. Para quem não fez, aguarde até amanhã, garanta a sua vaga amanhã. Tudo dando certo, nos vemos na segunda, no aulão, e tudo dando mais certo, nos vemos no sábado, na abertura, na inauguração do curso Para Ser Feliz no Amor. PDF liberado na segunda-feira. É isso, o Alan diz, assim como é muito difícil nos integrar nós mesmos, o famoso almejo, o caráter genital, basta amar para entrar viva. É isso, Mr. Alan. Gente, vocês foram ótimos, foi um prazer inenarrável de coração acompanhar vocês, estar com vocês ao longo desses 4 dias. Eu, pelo menos, me mantenho bem em quarentena, trancado em casa o máximo possível. É um jeito de me manter um pouco conectado com o mundo aí, trocando figurinhas com pessoas que querem aprender mais e querem discutir mais sobre o amor e relações amorosas. Muito obrigado, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Valeu, Leila. Até mais. Tchau, tchau. Eita, vamos encerrar aqui.